O Reclame Aqui ele tem uma lógica muito cruel, porque que é o seguinte, cara, você tem que gerar reclamações para poder ter um aumento de nota, né? É um negócio meio nonsense. E daí tem outra coisa, por exemplo, a gente está entregando 5.000 apartamentos e você tem 100 reclamações, que é um percentual ridículo, Sim, sim. e você é capaz de ter uma nota ruim, que você devia ser premiado, cara. Se você tem um número de produção com um número de reclamações pequenas, e ele não leva em conta essa correlação do que você atinge e produz versus o que você Sim. tem de reclamações. Deveria ter uma barra de ranking, né? E falar assim, ó, essa categoria, se a empresa tiver com 3%, 5% de aprovação, ela tá na classe A de qualidade. Poderia, né? Poderia, mas assim, tanto que você pega grandes empresas tipo a Apple, caga pros caras, né? Fala turma, mais um podcast para vocês diretamente da Creators House, a casa que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você tem um podcast ou está pensando em montar um, a Creators House vai ajudar você com todos os seus problemas e vai trazer ótimas soluções. É só entrar aqui na descrição do nosso programa que vai estar o link diretamente da Creators House e hoje também com jalecos aqui, né, da Aspen Jalecos, mais um patrocinador nosso, né, Vagnão? É isso aí, Rogério. Entre lá no Instagram da Aspen Jalecos, galera da área médica, enfermeiros, Estética, biologia, fisioterapeutas, cara, todo mundo realmente aí. muita qualidade. Entre lá, sigam os caras e comprem os produtos que vale a pena, é muito bom. Assim como nós aqui, ó, ficamos bonitões aqui. Pessoal, ó, o nosso convidado já nem concordou que a gente tá bonitão aqui, Deu já uma tá dando risadinha, risada aqui. E é uma figura ímpar aqui, a gente já vai trazer ele. Vou dar uma dica aqui para vocês, né? O cara é expert aí na construção, está inovando aí o sistema de moradia, vou dizer da minha parte aqui, uma moradia mais jovem, mais conectada, depois ele vai explicar se é isso ou se é outro rumo. Estamos conosco hoje, Alexandre Frankel. Seja muito bem-vindo aqui no DrCast. Valeu, Rogerião, valeu, Vagnão. Pô, eu não ganhei meu jaleco aqui, eu não tenho um ASP, mas eu vim com. Como eu não sou da área da saúde, eu não ganho, né? Eles falam que eu não ganho, mas eu vim com o meu house aqui. Eu espero que recebam o mesmo elogio, que eu não tô tão bonitão que nem vocês, tá sim, mas que cara. prazer estar aqui, cara, muito bom. Legal. E o seu já virou uma marca, né? Que eu acompanho você, eu sempre vejo você com um colete, uma blusa aí sem. Você já virou? Tem que vestir a marca, né? Já A gente virou, tem uma né, série de cara? produtos, né? Agora tem até o batom labial, tem copo, tem Porra, que colete, legal. camiseta, tem um monte de produto. Mas você teria que estar com essa jaquetinha rosa aí, né, cara? Pra combinar com. Eu gosto muito do preto, mas sempre tem um pin, alguma coisa rosa. Esse aqui justamente não tem. A cor da marca é o Legal, rosa, né? Identidade. Legal. Alexandre, antes da gente começar aí com algumas perguntas, conta um pouquinho da sua trajetória, sua história, como iniciou ali a House, para depois a gente iniciar o bate-papo aí, por favor. Eu vou voltar um pouco no tempo. Eu comecei como empreendedor, desde que eu me conheço por gente. Então, eu já vendia imóveis com 13, 14 anos, empresa do meu pai. Mas aos 17 anos eu fundei a minha primeira empresa. Vocês não vão acreditar no que eu fazia. Não tinha absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário. Era uma empresa de tecnologia. E a gente fez o Show do Milhão. Vocês lembram do Show do Milhão? Lembro. Vocês já jogaram o Show do Milhão? Não joguei não. Você nunca jogou no computador? no Já celular? já joguei no Você computador. jogou, pô, já. Wagner, esse sim, Fazendo cara. do Foi Super cliente, Santos, foi cliente. Já, Então, a gente criou o Show do Milhão com o saudoso Silvio. Caraca. Então, ficava lá no SBT. Então, era uma empresa de tecnologia, a gente fazia entretenimento digital, Legal. principalmente para plataformas mobile, para celulares, quando praticamente não existia, era um mato alto, né? Era um celular que só tinha SMS, ligação. Sim, sim. E aí a gente criou, entre outros produtos, o Show do Milhão, foi muito famoso. E eu vendi essa empresa muito cedo. Então, além de empreendedor, nunca tive carteira assinada na vida. Me formei em engenharia, mas meu negócio realmente é fazer negócios e empreender. Engenharia civil? Eu fiz engenharia civil, mas, puta, eu já tinha empresa na faculdade. Então, você imagina tocar já com empresa, tinha 100, 100 e poucos colaboradores, 17, 18 anos e não conseguia nem dar bola muito para a faculdade. Mas enfim, terminei com muito mérito, muito orgulho. E aí eu vendi essa minha empresa de tecnologia, que é a minha origem,
E eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Galera, puta, olha que coincidência. A gente tá no bairro aqui gravando, bairro da Vila Olímpia. Sim. E meu primeiro escritório era aqui na Vila Olímpia. E eu ficava muito tempo no trânsito, cara. Eu ficava horas para ir para a faculdade, para vir para o trabalho. Minha casa era muito longe naquela época. E eu ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro. E é a vida de muitos paulistanos, de muitas pessoas que estão ouvindo aqui, a gente que mora em Sim, cidades grandes. Se você pegar 5 horas por dia dentro de um carro, representa 45 dias do ano que você passou no carro. 45 dias é mais tempo do que você estuda, do que você tira férias, muitas vezes do que você passa com a família. Cara, e aquilo eu não percebia, mas aquilo lá me deixava maluco, porque é tenso, né? Não é só o tempo que você perde. Sim. Eu casei nesse meio tempo, fui morar num apartamento bem pequenininho, na região da Faria Lima, e eu comecei a fazer uns trajetos a pé, de bicicleta, e comecei a abandonar o carro. Ganhei 4, 5 horas por dia a mais, conheci a cidade, vida mais saudável. Cara, mudou minha vida de uma forma que vocês desacreditam, né? Eu comecei a ver uma cidade que eu não conhecia. Abri o meu olho e eu falei, puta, eu tinha vendido a empresa, estava capitalizado, falei, vou empreender novamente, né? Agora eu quero levar esse estilo de vida que eu experimentei para a sociedade. E qual que era a ideia, né? Vamos fazer os apartamentos mais compactos, assim como eu fui morar, para que as pessoas possam morar nos melhores bairros da cidade, que são muito caros. E se eu diminuir o apartamento, as pessoas vão poder morar perto, ir a pé de bicicleta, que nem eu fiz, ganhar horas, ter vida melhor, etc, etc. Sim. Meu primeiro prédio foi exatamente aqui nesse bairro, a poucas quadras daqui onde a gente está gravando, e foi um sucesso enorme. Aí começa a Vitacom, que ficou muito conhecida por fazer os apartamentos compactos, né? A gente criou essa tendência, não existia a palavra estúdios no Brasil, a galera falava, era até meio pejorativo, né? Era Kitnet, kitnet, né? que era É. coisa meio de pobre, né, cara? O Sim, negócio assim era sim. meio mal visto. E na minha ideia era assim, as pessoas vão morar compactas porque elas querem praticidade, né? Não querem ficar perdendo tempo cuidando das coisas, não querem gastar uma puta grana nisso, querem morar legal num lugar próximo. Então era um estilo de vida que a gente estava vendendo. Aí a Muita Vitacom, gente jovem, morando gente jovem. No sozinho, começo né, era cara? gente jovem, Rogério, mas depois mudou. Depois vieram até pessoas idosas, vieram diversos tipos de usos. Então, estudantes, médicos que precisavam dar plantão por perto, O idoso pessoas de fora de migra São Paulo. muito, né, de casa para apartamento, né? Muito, Acontece porque é mais bastante isso. prático, é mais É, seguro, sim. você tem várias questões aí, até uma questão de economia, né? Não faz Sim. mais sentido o cara ter uma casa É, enorme. Limpar a casa inteira, manter, né? Exato, e aí você tem esse público grande. Então a gente foi descobrindo vários públicos, mas o principal público que a gente descobriu foi o investidor. Porque a pessoa que é solteira, geralmente que mora nesses apartamentos, ela não quer comprar, porque ela está numa fase de transição de vida. Né? E você imagina uma pessoa jovem que entrou na faculdade aos seus 18. Hoje as pessoas estão casando perto dos 35, 40. Então não é ele que compra o imóvel, ele quer usar, ele quer alugar. E aí a gente vendia esses apartamentos para investidores. E a empresa virou uma máquina de fazer apartamentos que vão para o investidor que quer ter renda passiva. Então são dentistas, médicos, advogados. Resumindo, a Vitacom bombou. E ela vai completar agora 16 anos. Mas qual veio primeiro, a Vitacom ou a House? Não, primeiro a Vitacom. Primeiro veio a Vitacom. Vitacom. Então, eu Tá. fui fundador, CEO da empresa durante mais de uma década. A empresa, para você ter uma ideia, nesses 15 anos a gente produziu quase 120 prédios. Né? Foi um volume Quase muito 15 grande. prédios por ano aí. Quase 15 prédios por ano. 10 a 15 prédios por ano. No começo menos, né? Sim, Obviamente, sim. depois foi acelerando. Claro. E o ano passado, para você ter uma ideia, a gente entregou 5.000 apartamentos. Então é um volume bastante alto. E aí, o que aconteceu? Como a gente vendia para investidor, a gente começou a perceber assim, eu vendo um apartamento legal, o Rogerião comprou, ele é dentista, pô, a última coisa que ele quer na vida é se preocupar com se o inquilino entrou no apartamento, se furou um sifão. Então a gente falou, pô, eu não posso vender para o Rogério e depois não dar bola para ele, né? Ele comprou um negócio para investir, ele quer ter uma solução. A gente criou uma área dentro da Vitacom para poder atender o meu investidor. E a nossa tese era assim, vamos dar renda, vamos fazer o apartamento da renda passiva sem que ele tenha nenhuma dor de cabeça. E começou com uma área dentro da Vitacom. Eu falei, cara, isso aqui pode ficar muito grande. Né? Como ele é escalável, é um negócio que pode tomar outra dimensão. Então eu decido criar uma nova companhia que veio de uma área dentro da Vitacom. Eu fui para um apartamento de 20 metros quadrados com 3 colaboradores e assim nasce a House para poder criar um conceito chamado de moradia por assinatura.
Cara, que é uma moradia flexível, a pessoa paga no cartão de crédito, mora quanto tempo ela quiser, tudo pronto, ela entra e já mora. E esse foi o conceito que a gente criou. Então nasce aí a House, né, de um spin-off que a gente chama, que é esse movimento de criar uma nova empresa. Eu fui ser CEO dessa empresa, virei presidente do conselho da Vitacom, que eu sou até hoje. E aí começa essa jornada de criar a moradia por assinatura. Fazendo uma história curta, que veio a pandemia logo na fundação da empresa, a receita veio para zero, eu falei, puta, e agora, o que eu vou fazer? A gente começa a licenciar a nossa marca para empresas do Brasil inteiro, são os incorporadores, né, que produzem os apartamentos, e hoje a House está em mais de 200 cidades, e ela atingiu a marca de 230 mil apartamentos na plataforma, então virou uma empresa gigante no mercado de tecnologia, e estamos aí nessa jornada agora, criando esse novo conceito, impactando a sociedade positivamente. Nós achamos o cara, então, que realmente ganhou milhões no show do milhão, né? Não, no show do milhão, cara, eu vendi bem a empresa. Eu nunca cheguei na pergunta do milhão. Olha, eu tinha a cola, eu tinha as perguntas, mas tinha lá um algoritmo que era randômico ali, a gente não conseguia. Mas foi uma jornada legal, foi um bom aprendizado. Digamos, foi um aprendizado de milhões, né? Show de bola. E vamos lá, o primeiro prédio da House aí que você incorporou, que você idealizou e construiu, a ideia inicial era vender os apartamentos e ter uma certa administração desses apartamentos. Como é que funciona, tipo um Rogério? Airbnb, tipo um serviço, sei lá, como se fosse um flat que tem serviços. Como que funciona assim? Para quem é um leigo, que nem eu aqui. Legal, vamos então explicar. A Vitacom, ela fabrica apartamentos. Os incorporadores fabricam apartamentos. Então, a Vitacom, ela constrói, assim como outros vários incorporadores no Brasil todo. Tá. Então, hoje tem outras Vitacons que não são suas. Por exemplo, eu tenho uma construtora no Rio de Janeiro que ela gostou da ideia, comprou e aí... Ela licencia a House. Licencia a House. Isso. Tá. Então, hoje a gente tem 700 incorporadoras no portfólio. Caramba, que a gente licencia a marca. Então, a incorporadora ela tem o papel de produzir, é como se fosse a indústria. A House, ela funciona como uma operadora. Ela não constrói nada, ela não tem um ativo no balanço. Tá. Então, mas existe um padrão House. Zero, tem um padrão. Então, é uma bandeira, é uma operadora que eu vou no prédio, pode ser a construtora do Wagner, pode ser a construtora do cara do Rio de Janeiro que você falou, e a gente vai implementar o modelo de moradia por assinatura e colocar outros vários serviços no prédio. E aí, como é que funciona? Por que surgiu esse modelo por assinatura, né? Como que a locação até então era um contrato engessado de 3 anos, Sim. com multa, com cartório, com fiador. Puta, era um parto para você poder seguro fiança, cara. E tinha multa. E era ruim, as pessoas já não queriam mais isso na sociedade atual. Né? Você imagina, hoje com um trabalho híbrido e tal, pô, o cara quer morar 3 meses em São Paulo, 3 em Fortaleza, 3 em Recife, abrir carteira, fazer curso, conhecer gente. E a pessoa hoje ela muda de vida também, né? Então, pô, você ganhou grana, quer ir para um apartamento maior, separou, quer ir para uma coisa menor. E a gente percebeu que existia uma demanda gigante de modelos muito mais flexíveis do que o tradicional. Então a gente criou um modelo que a gente chama de moradia por assinatura, inédito, pioneiro no mundo, em que é muito simples, a pessoa vai lá, paga com cartão de crédito, que nem uma academia de ginástica. Tá. Ela pré-paga e ela usa o apartamento. Não quero mais usar, beleza. Não tem multa, não tem nada. Quero renovar por mais um mês, por 6 meses. Tipo um Airbnb? Então, o Airbnb, só pra gente... O Airbnb, o que ele é? Ele é o que a gente chama de OTA. O que é uma OTA? Ele vende diárias... E ele tem o papel de expor e vender a diária. Né? É como se fosse um marketplace, é como se fosse uma loja de apartamentos. Ele só faz isso. Certo. Tá? Então ele só comercializa, ele divulga e comercializa. Nós já fazemos muito mais coisa. A gente já opera, cuida do morador, do hóspede, limpeza, toda a parte de amenities, né? Então, cuidar desde o lençol até a internet, Wi-Fi. Então, a gente faz todo o serviço completo, cuida do cliente e mais do que isso, Rogério, hoje o principal modelo da House, a gente equipa os prédios com uma série de serviços. Então vou dar alguns exemplos, tá? Mercadinho, que já é um mais tradicional, muita gente conhece, então você tem um mercado de conveniência dentro do teu prédio, adega de vinho, carro compartilhado, você tem Wi-Fi nas áreas comuns,
tem Coworking, cerveja, chopp, coworking, você tem limpeza, lavanderia autônoma. Então você imagina, né? Eu vi um que parecia que tinha até uma baladinha dentro, não Tem, sei. pô, já tem de tudo. Tem balada, tem DJ, tem, Pô, que legal. tem serviços acoplados. O Então, cara não sair, né? Não precisa sair, né? precisa sair segurança, conveniência, né? Economia de tempo, economia de dinheiro. Mas qual que é Galerinha nova, solteira, arruma, solteira, namora ali pra namorado. Pô, caramba, que né? já saiu de namoro e casamento em Imagina, lavanderia. As pessoas vai lavar roupa, você também tá aqui e tal. E a gente até faz um espaço na lavanderia, que é um espaço de socialização. Enquanto o cara tá. O ciclo de lavar roupa demora 1 hora e meia. Então tem umas mesinhas, todo um ambiente para a pessoa poder trabalhar Legal. e etc. Pô, mas sai de tudo, sai negócio, sai. Pô, você quer saber? Vocês são dentistas, né? Sim, Então sim. tem dentista que tem toda a clientela no prédio. Tem Cara, advogado que fez toda a clientela no prédio. Tem designer, tem. Cara, são os personal trainer que ele faz a vida dele na academia do prédio. Então, virou um grande ecossistema de negócios, de serviços, de conexão de conexão. pessoa, né, cara? Cara, isso muda a vida das pessoas de uma forma que vocês desacreditam, assim, é fenomenal. Então, esse é o modelo que a gente faz. Eu queria, para deixar mais claro até para o nosso ouvinte, o telefone celular, ele até um tempo, ele só ligava, vocês lembram? Sim, Aquele sim. tijorola ali, Sim, ele só sim. tinha ligação. Depois chegou o SMS, né? Depois ele foi melhorando. Foi. Hoje, cara, aqui você tem calculadora, GPS, Banco, tem tem tudo, banco, né, cara? você tem conectividade, tem lanterna, enfim, ele é uma máquina multifuncional que tem, ele é um equipamento que faz 300 coisas e muda a sua vida. O prédio era só o lugar onde você morava, certo? Era um teto onde você tinha a tua casa. Nossa, hoje a gente acredita que o prédio passa a ser uma plataforma multifuncional igual ao celular. Então é o lugar onde você vai comprar alimento, é o lugar onde você vai lavar roupa, é o lugar onde você vai trabalhar, você vai alugar carro, você vai carregar o teu carro elétrico, você vai ter o teu ambiente de se exercitar e por aí vai. Então tem até ambientes hoje de telemedicina. A gente está fazendo um modelo agora focado em idosos que tem odonto, tem fono, tem Uma House 40 a mais aí? 60 a mais. 60 a mais. 60, pô, 40 a Pô. mais, isso aí você me É, fodeu, aí né? também. Pode falar palavrão aqui, pô. Fala palavrão nessa Sênior, porra, se não. ele tivesse 20, eu entenderia, mas, pô. 45 eu já Não, tenho. brincadeira, é um produto para 60 a mais. Hoje acho que para a pessoa ser considerada já na melhor idade, eu acho que deveria ser até 70, 80 a A mais. gente tá com uma Os expectativa 60 são os maior novos aí de 40, vida, né? E, enfim, mas o prédio tem esse foco, e daí tem serviços de saúde dentro do prédio. Você tem físio, tem fono, tem Caramba, cara, odonto, É muita tem comodidade. O médico, cara não, muito. não vai sair de casa. Não vai ser. Cara, pode até. Assim, a ideia é que ele tenha realmente. Tem Hoje as tudo, pessoas. Falam, não, em hoje o mãos. que mais vale para as pessoas é tempo. Né? Sim, sim. Eu acredito piamente nas empresas de maior sucesso e profissionais de maior sucesso que eu vejo hoje são aqueles que geraram praticidade e tempo na vida das pessoas. Mas você pegar Uber, Netflix, iFood, todos eles criaram um modelo novo que gerou tempo e praticidade. Em vez de você ficar esperando o táxi na rua, você chama no aplicativo. Em vez de você ficar indo no supermercado, no restaurante e esperar lá o delivery pegar comida, ele traz na tua casa. Cara, os profissionais, né? Um profissional de saúde hoje que está perto dos seus clientes, que tem um atendimento rápido, que cuida da burocracia. Cara, isso faz toda a diferença na vida do usuário, né, do cliente. Então, eu acredito muito nisso. Então, um dos grandes princípios que a gente tem é gerar mais praticidade e mais tempo na vida dos nossos clientes. A gente acredita que com isso a gente impacta a sociedade de uma forma muito positiva e de uma forma muito impactante. Legal, eu vi que tem até um robozinho lá, né, cara, que entrega Sim. as coisas, né? E com toda essa tecnologia, Alexandre, como que fica ali a responsabilidade civil ali por falhas dessas tecnologias? Porque muita coisa é tudo muito nova, IA agora vindo, né, com força, e a empresa tem que ir se adaptando a isso, né? Muita tecnologia. Sim. A gente nunca teve algum incidente relativo à tecnologia. Óbvio que Uhum. você tem incidentes de dia a dia, né, de questões mais operacionais, mas, assim, obviamente você trabalha com seguros, né, você tem seguros de inox, que são responsabilidades dos executivos Escorregou e ali e tal, tal, escorregou, né? mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Você tem as precauções, tem normas, a gente tem toda a parte de regulamentação, o nosso time operacional de padronização, ele é muito rigoroso. Né? Isso você falou de escorregar, então você tem desde aquele piso Piso. molhado, coisas que são mais tradicionais, até equipamentos de contra incêndio, etc. Então isso tem um rigor muito grande.
Agora, você falou, foi legal do robozinho, né? Então, Sim. Oi, seu bozinho. pra quem não viu, Já tem fantástico. todos? Já tem todos já? Puta, já, cara, incrível. E entra depois no meu Instagram, depois eu vou deixar aqui no final do podcast, Sim. A gente deixa que- fixado, pessoal, já tá na descrição do nosso programa. que ele mostra, cara, é inacreditável. Então, você pediu um delivery, né? Você pediu lá a farmácia. Chegou, puta, tô de pijama já, não quero descer no prédio, vou cruzar aquela vizinha bonita no elevador e tal, vou ter que me arrumar. Não tem Então, treta com o motoboy não também, tem pro treta com motoboy subir. tem essa também. Então, o próprio porteiro, ou quem estiver na portaria, ele recebe, ou o próprio entregador, e ele coloca no robozinho a Já coloca o mercadoria, apartamento. digita o apartamento. Cara, o robozinho, ele sai de forma autônoma da portaria sozinho. Se tem gente, ele desvia, assim, se tiver qualquer coisa que ele precise fazer, ele vai até o elevador, ele chama o elevador, tem um sistema que ele se conecta com o elevador, o Um elevador Bluetooth chega, ali, ele, né? ele também se conecta e aperta um andar, ele desce no corredor, vai até o apartamento da pessoa, ele avisa quando ele chega, daí o morador, ele digita a senha, obviamente Para para ninguém abrir, né? pegar. É porque eu já tava pensando nisso. Eu vou É. ficar. Se eu tô sem dinheiro ali, eu sou seu. Vai roubar o sacana, robozinho, vou sacanear roubar Roubar o comida robozinho no meio do caminho, né? Ó, puta, É isso brasileiro assim, Então, cara. eu vou te contar depois uma coisa, mas só para terminar a história do robô. Então, o robô chega no apartamento, você digita a senha, pega, e daí ele volta também de forma totalmente autônoma. Pô, imagina se tivesse que contratar alguém, você tem que pagar encargo, hora extra, o robozinho trabalha de Gorjeta. madrugada, gorjeta. Porra, ele trabalha 24/7, não cobra Os nada, seis- não tem vale 6 por 1, refeição. né? Não tem Não o 6 fica por 1, doente, cara. Nada, manutençãozinha lá Cara, preventiva. é inacreditável, Que é top, inacreditável, cara. é muito top mesmo. Quanto custa esse robô aí, Alexandre? O robô é caro, mas a gente faz o robô as a service, né? Então ele Ah, é um tá. serviço. Então Tá, você paga tá. por mês, o condomínio paga, né? Tá, Então tá, você põe tá. lá, vai pagar lá Boa. mil e pouco, mas E o que e você tem até colocasse- manutenção, imagino, né? Cara, o que você paga, tem a manutenção, às vezes tem que programar alguma coisa, mas você imagina o quanto custaria um funcionário para Pô, fazer isso 24 horas e a ali, tem que ser no comodidade, mínimo né? 3, Exato. né? Exato. Mas você pega assim, um prédio hoje tem 200, 300 apartamentos, a hora que você rateia isso, sai quase nada, e é uma baita de uma comodidade, né? E é um robozinho só por prédio? Porque. O robozinho, ele tem 2 compartimentos, então ele faz 2 entregas, Tá. então ele consegue Boa. otimizar Ah, mais. logo vai ter Não, mas 3, dá 4 conta, dá aí. conta. Até pode pizza ser. ele Pizza, leva? cabe pizza. É Cara, grande, o Compartimento. compartimento é grande, vai bem. Então, puta, é fenomenal. E daí a gente estava me perguntando da honestidade das pessoas, né? De roubar o robozinho no meio do caminho. Você sabe que a grande parte de tudo que a gente provê no prédio é de forma. A gente chama de honest market, né? Que é um mercado de honestidade. Então é tudo aberto. Então tem lá, por exemplo, a Cacau Show é nossa parceira, tem farmácia, então você tem todos os itens de. Mercadinho mesmo, saúde, deve ser igual ao do meu mercadinho. prédio, eu vou lá, pego um Você pega. Red Bull ali, vou lá e pago, né? Isso. E você depende da honestidade da pessoa de ir lá, passar no caixa e ninguém. Você tem câmera, tem tudo, mas a gente confia nas pessoas. Sim. E vocês sabem que assim, no prédio que ele é um ambiente controlado, que eu tenho vizinhos, eu sei que aquele serviço, se eu roubar, se eu pegar e não pagar, Alguém amanhã ver, ele né? vai embora e eu não vou mais ter o serviço. E é inacreditável como, cara, e a gente, daí tu não tem essa peixe, né, de que o brasileiro não é honesto e não vai respeitar. Cara, todo mundo respeita. É lindo de ver. É até um experimento social, porque O Bacana. ambiente ele tá muito ligado, né, ao comportamento, né? total. Então, se você põe um ambiente, por exemplo, não sei se, acho que você nunca andou na vida aí, É. mas tem o trem e o metrô, né? Pô, você tá brincando? Eu ando muito. Eu não tenho carro, aliás, eu não contei nessa parte, mas quando eu bolei a Vitacom, eu fiquei tão maravilhado, eu escrevi 3 livros, Como Viver São Paulo Sem Carro. E eu não tenho carta de motorista no dia a dia, então eu ando de metrô, de carona, de Uber. Você anda bastante de bike, né? bicicleta, muito. Sou ciclista, adoro. Tá fitness aí, tá, É. tá magrinho aí. Eu pratico triatlon há 30 anos, cara, então eu gosto muito do esporte, pra mim é parte da minha vida e a bicicleta tem uma importância ainda mais fenomenal. Mas só pra responder, você ia falar da teoria da janela quebrada do metrô? Sim. É. Explica, Rogério. Não. Vou deixar A, pra você sair. a teoria da janela quebrada é fenomenal, é né? isso aí. Não, mas Mas explica agora, a galera ficou curiosa, né? a questão do metrô e do trem, hoje o trem acho que está mais organizado, né, mais limpo, mas eu andava muito de trem na minha adolescência, né, 15, 16 anos. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. O trem era uma várzea, cara. As portas andavam abertas, você colocava pedra. Eu mesmo já fiz essa merda.
Tá se entregando. Pegava a pedra, colocava a pedra ali, o trem andava com as portas abertas, cara, era uma zona. Mas aí, a partir do momento que você saía do trem, por exemplo, você precisava ir para uma outra estação que somente o metrô levava, Era aí, tudo aí limpinho. você já entrava ali, você se comportava como gente ali, né? Então, a bagunça que a gente fazia no trem, ou a galera no geral fazia no trem, riscava e tal, no metrô já não, porque as pessoas aparentemente mais comportadas, o ambiente mais limpo, mais organizado, mais vigiado, e é exatamente a teoria da janela quebrada, né? Onde você vê uma coisa estragada, quebrada, vai só evoluir pro mal, né? Exato. Pro ruim. Alexandre, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Para mim ainda, eu tô na dúvida ainda. A house, o morador, ele é somente o locatário, o assinante, ou ele pode ser o dono do próprio estúdio dele ali? Como que funciona? Tem várias modalidades, tem uma só? Um dos serviços que a gente faz é administrar apartamentos, né? Tá. Então a gente tem todos aqueles que eu tinha comentado e um deles é administrar o apartamento. Quem é o cliente? Então geralmente é um proprietário investidor que ele tem um apartamento e ele quer fazer renda Ah, daquele tá. apartamento. Tá? Então, ele contrata a House para administrar o apartamento dele e a House tem um modelo de moradia por assinatura que vai rentabilizar aquele ativo, né? Aquele apartamento. A gente cuida de absolutamente tudo. Então, Tá. você vai me dar o teu apartamento, a chave do teu apartamento. Ó, o seu Wagner é dentista, comprou um apartamento para investir, House, a gente vai pegar aquele apartamento, a gente vai mobiliar. Então, o Tá. apartamento, para quem nunca comprou um apartamento, ele vem no osso, né? Ele vem no contrapiso, não tem nada. Então, a gente vai mobiliar, vai ter cama, lençol, vai ter copo, Tudo que garfo na precisar gaveta, vai ter ali. o Wi-Fi funcionando. O cliente só vai precisar entrar, né? A gente cuida de absolutamente tudo. E depois a gente administra. Então, check-in, quando o cliente entra, quando ele sai, a limpeza, a manutenção. Então, você tem todo um trabalho a ser feito. E, obviamente, é uma rentabilidade superior, porque a gente consegue cobrar valores nessa Tá. diária, nesse produto. Vou te dar um exemplo. A gente tem muito prédio perto do Allianz Parque, né? Naquela região que tá bombando, né? Show praticamente todo dia. E você tem diárias que depende do show, da disputa, tem o preço dinâmico, né? Que Sim, nem, sim. que nem do aplicativo de carro. Sim, sim. Então, para você ter um show muito disputado, uma diária vai para 2, 3, 4 mil reais, uma diária num apartamento. Caraca. E aí a pessoa ganha muito dinheiro. E a gente cuida de toda a parte da experiência e tudo. E daí eu vou pegar o dinheiro no fim do mês, vou tirar as despesas, obviamente. Wagner tá aqui, ó. Você ganhou tantos mil reais de rentabilidade, coloco na tua conta, te dou um relatório, você checa na tela do seu celular. E é como se fosse um investimento de um fundo, de qualquer outro investimento E se o de proprietário quiser ações. utilizar em algum momento, Ele ele pode também solicitar. pode. Ele pode solicitar. Isso é muito legal porque é híbrido. Tem muita gente, Rogério, que compra um apartamento, por exemplo, em Salvador, até em São Paulo, Tá. e ela usa durante algum tempo do ano, então ela tem às vezes algum congresso, alguma coisa, ou ela gosta de ir para as férias, e aí ela aluga o resto do ano, então ela paga todas as despesas, ele é até superavitário, ele gera lucro. Então esse modelo é muito legal, porque a pessoa ela consegue ter esse lado híbrido, né, de usar e de poder locar durante o período, fora a valorização do próprio imóvel que se Sim, valoriza sim. ano a ano. Então a gente transformou o imóvel, principalmente o residencial, em um super investimento de proteção patrimonial, de renda passiva, né? O apartamento, de certa forma, é a aposentadoria do brasileiro. Então, o brasileiro não tem a cultura, né, de fazer aquele plano de Sim, previdência que sim. nem o americano e tudo mais. Ele compra imóvel, só que dava um puta trabalho para você administrar, para fazer aquilo acontecer e gerar renda na tua conta. A House resolveu tudo isso. Então, você dá o apartamento para a gente transforma ele numa máquina de fazer renda sem que você, investidor, tenha qualquer tipo de trabalho. Ô, Alexandre, e para a galera que estiver assistindo agora, se ele não tiver grana suficiente para comprar um estúdio, vocês têm sistema de cotas também? Ele pode comprar parte, ele pode comprar frações disso daí, ou ele só Temos. pode comprar o estúdio inteiro? Alguns produtos a gente tem frações, que ele Tá. pode ter um investimento de uma parte. Sim, E sim. agora a gente vai colocar justo esse mesmo. Pô, tá legal que você já deixou aqui para mim, Levantei a sem bola combinar, aí. hein? Levantei a A bola. gente vai botar um produto que a pessoa pode comprar frações menores. Então, são investimentos de um valor muito menor que ela pode optar por usar ou por ter a rentabilidade daquele período. Então, digamos assim, puta, você vai todo ano para alguma cidade, ou você tem São Paulo. Quase todo mundo tem que vir para São Paulo todo ano. Então, ou porque tem um congresso, ou porque vai fazer um check-up, ou porque tem alguma feira que Sim, visita sim. e tal.
Então você pode ter essa disponibilidade de uso do ativo, você é dono Você de uma reserva parte, naquela você reserva aquela data. temporada que Aquele você... ano eu não vou, tal, eu alugo e eu fico com a rentabilidade. Legal. Então é um modelo super bacana, com investimento bem menor do Menor, que né? comprar um apartamento e ele democratiza, né? Ele deixa Sim, sim. acessível para muito mais gente. Mas o que a gente mais gosta, no fim das contas, assim, pô, eu sou médico, eu tô lá atendendo e o apartamento tá rendendo. Eu tô aposentado, eu fui pescar e o apartamento tá rendendo. Então, a renda passiva é uma das formas mais inteligentes de investir, né? O ativo está trabalhando para você enquanto você está fazendo os teus afazeres ou teu lazer. Desculpa, vai lá. Tem um caminho contrário também, você vende o apartamento e administra? Tem, Tem. tem. A gente... Esse é o padrão, né? É o mais Não, comum, né? é assinatura, não é? A house é mais assinatura, mas Isso. você também vende o A gente apartamento e depois continua administrando. Exato, a gente Legal. seleciona os melhores ativos. Então, hoje tem house em 200 cidades. Então, a gente vende em qualquer cidade, a gente tem um portfólio enorme. A gente chega para o investidor e fala: olha, tem para você, eu recomendo, eu quero um apartamento em tal cidade, ou o que você sugere que eu compre? Então, a gente auxilia, a gente vende e a gente entra com todo o sistema para gerir, para gerar renda em cima da criativa. E estados também, tá em quase no Todos, Brasil, estamos em todos os todos, estados. todos. Todas as capitais, todos os estados. E Acre. uma série Acre. Caraca, E animal. a House hoje, ela tem algum imóvel próprio? Algum apartamento próprio? Zero. A gente né? tem um ativo, não tem um computador, não tem um mesa. Se amanhã falar, pega a house e vai pra Dubai. pra Dubai, a gente põe todo mundo no avião, Todo tá mundo tudo na home, nuvem. Todo mundo home? Não, tá tudo presencial. Em algum momento eu achei que seria home, mas, puta, não dá, cara. Ainda mais uma empresa de alto crescimento e nova como a nossa, que tá formando cultura, as pessoas precisam estar presenciais. Então a gente hoje está numa escala 4x1 e as pessoas podem escolher um dia para estar home. Assim, as pessoas falam, puta, eu vou tocar de casa porque eu tenho um monte de reunião online, então não é aquele negócio rigoroso, mas na essência ele é presencial, porque nós acreditamos que as interações humanas fazem a diferença, né? Para a cultura, para que o business prospere, para os encontros casuais de corredor, de café, isso faz a diferença numa empresa. Então nós acreditamos que o presencial é essencial. A House escritório. Não os funcionários que administram os prédios, né? Sim. A House escritório tem quantos funcionários hoje? Hoje 250. Caramba, coisa pra caramba. É. E o dos prédios, os funcionários são da House também ou é Alguns são, mas a maioria eles são cooperativa? autônomos. A gente tem alguns modelos que é autônomo, daí se você pegar aí já passam de milhares, né? Pelo o staff. Você ainda tem um staff de camareira, daí tem a parte terceirizada, né? Então são, por exemplo, camareiras, manutencistas, que aí a gente não tem essa mão de obra. Cara, deve ser uma loucura administrar tudo isso, né, cara? Por isso que 250 funcionários, né? Cacete. É bom, mas cara, dá trabalho, mas é muito legal, né? Você vê a transformação e ver esses colaboradores prosperarem, evoluírem. Então, a galera, a maior parte é muito jovem, então, puta, isso dá uma satisfação enorme, é uma contribuição muito bacana. Como que foi Você montou o primeiro prédio House, vendeu tudo, você já tinha o conceito da administração, e quanto tempo depois você partiu para o próximo prédio? Cara, sabe que Quanto tempo levou para montar a segunda House aí? Só pra gente entender como que tá sendo a evolução. Eu podia chegar aqui e te contar uma história muito glamurosa. Não, hoje conta ali é real, uma tem que ser coisa verdade. real. Tem que ser A real é verdade, assim, cara. pô, precisamos começar a operar. Então a gente pegou um investidor que tinha comprado acho, 2 ou 3 apartamentos em um prédio aqui na Vila Olímpia. Tá. E a gente falou, meu, daqui que a gente vai administrar. Não tinha a menor ideia o que eu ia fazer. Tinha aí um colaborador meu. Puta, eu lembro a gente carregou o colchão para levar no elevador pro apartamento. E a gente começou a operar na raça mesmo, assim, cara. Era a gente mesmo botando lençol, operando. E a gente começou assim com 3 apartamentos, depois um indicou o outro, 4, 10. Eu pensei que você montou o apartamento, o prédio lá, vamos supor, 100 apartamentos, e aí já tinha o conceito de todos os apartamentos saiu. Depois virou isso. Depois virou, mas o primeiro não. O primeiro tinha 3 unidades. Inteiros, administrando só as 3 unidades. A gente começou 3 unidades. Caramba, meu, que legal, na raça cara. mesmo. E nessa época, você imagina assim, eu era CEO de uma empresa grande, hoje a Vitacom é uma das maiores incorporadoras do Brasil, e eu virei estagiário, Carregando o colchão no elevador. Pô, fazendo as tarefas Camareiro mais no básicas, você pode sifão ali imaginar. Pô, não, tem uma foto, a foto da fundação da empresa,
é a gente pintando um apartamento ali, na raça mesmo, os cofundadores, né? Que é assim que começa, né? Jornada empreendedora. Isso não foi só para gerar engajamento no futuro, Não, não? zero, cara. Zero. Pior é que não, cara. Era assim mesmo. E devia ter documentado mais, até me arrependo hoje. Que, puta, eu fui, puta, atender muito cliente, carreguei muito móvel. E faz parte do jogo. Cara, fantástico. Né? E foi quando? Quantos anos atrás a A House primeira? fez acabou de fazer 6 anos. Puta, é muito novo, né, É novo, cara? O né? conceito é muito É novo. muito novo. E a pandemia deu uma atrasada na vida, né? Ou não, né? Porque assim, você imagina, quando veio a pandemia, nossa receita veio para zero, porque eu dependia de turismo, turismo de negócios, pô, ninguém saía de casa. E a gente teve que se reinventar, que foi justamente quando a gente começou a falar, pô, vamos licenciar pro pessoal, pros incorporadores do Brasil todo. Então obrigou a gente a sair da zona de conforto. Então, ao mesmo tempo que foi a nossa maior dificuldade, foi talvez a maior dádiva que mudou a nossa história, né? Tudo tem um Talvez, lado positivo e um lado exatamente, negativo. talvez por isso deu essa migrada, né? É. Ô, ô, Alexandre, uma outra coisa assim, eu acompanho a House, assim, olhando de vez em quando no Instagram, eu acho que tem uns 2 anos, se eu não me engano, acho que até em algum momento eu pensei em locar, agora eu não lembro, acabou não acontecendo. Mas eu não via você ativo, pelo menos eu não percebi você ativo nas redes sociais e de um tempo para cá, talvez de um ano, sei lá, não sei se é bem isso, eu tô vendo você Mais ativo. mais ativo aí, sendo o João Adib Da House. da House, o Ah. Elon Musk. Essa aí é uma estratégia mesmo, a sua cara aparecer no negócio. Tá. A gente sabe que é uma estratégia mundial isso daí, né? Excelente pergunta. Acho que assim, as Como que empresas que tem um fundador, um sócio, alguém que consiga representar a empresa, é um baita de um ativo, né? Então não são todas que tem. Tem multinacionais, tem empresas que o dono não. sim, uma Coca-Cola, quem que é o dono, né, Quem é o cara? dono, quem que pode. Até o presidente pode se expor e tal. Mas é diferente, né? Tem pessoas que representam de fato os valores, a essência da empresa. E eu acho que isso é um baita de um ativo e um dom que tem que ser bem usado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, que eu percebi uma coisa que me tirou do sério, de certa forma, que eu comecei a ver que pessoas que não tinham bagagem nenhuma, não entendiam do assunto, de alguma forma começaram a ocupar um espaço, começaram a dar aula, dar curso, dar. Sim, sim. Eu falei, cara, não é possível De que coach pra lá, né, cara? eu conheço pessoas que até ex-funcionários que, pô, que eu sei do que eles já fizeram, às vezes não tinham o skill e ensinando até os meus clientes. Eu falei, cara, não é possível, né? Se nós que somos profissionais, que atuamos na área, a gente não colocar o nosso ponto de vista, se a gente não ensinar aquilo que é correto, que é a prática que traz, trouxer experiência, cara, às vezes o espaço vai ser ocupado Alguém vai ocupar, por, né, por, cara? por, por pessoas que têm boa oratória, às vezes tem até algum conteúdo, estudaram, mas não tem a prática, né? Que é executar, fazer, ensinar com propriedade. Eu falei, cara, eu quero contribuir para os empreendedores, para os incorporadores, para os meus clientes, e se a gente não fizer, alguém vai fazer. Então eu tomei essa decisão até com uma responsabilidade social para executar isso. Então, de fato, eu fui mais para a linha de frente, acreditando que isso é importante, não só para a empresa, mas para o mercado como um todo. E tem o seu valor. Acho que tem vários profissionais que conseguem trazer um conteúdo bacana, estudaram, mas eu gostaria de ver mais profissionais que atuam de forma prática, que têm propriedade de conteúdo para passar de verdade, né? Há 6 anos atrás, quando você montou a primeira, você não tinha essa ideia de estar em linha de frente, é, vamos falar de marketing, assim, né? Você era mais recluso, assim? Não, sabe que não, cara. O que aconteceu na Vitacom, quando eu comecei a empresa, eu não tinha grandes verbas, né? Foi uma época, quando eu comecei a empresa, foi justo a época que as empresas do setor fizeram IPO. Então Tá. tava todo mundo muito capitalizado. Então tava tudo inflacionado, eles tinham muito dinheiro e eu não tinha. O que eu fui fazer? Puta, eu fui dar muita palestra. As redes sociais ainda não existiam, não estavam tão presentes. Então eu ia dar palestra, cara, ia falar, evento de tudo que é coisa, Brasil inteiro. Já fui falar em salões de 5, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas, assim, coisas que eu não enxergava o final. E fui em feiras que eu acabei falando para 5 pessoas. Cheguei lá, achei
que arrasar bombar lá, lá. tinha um standzinho com 5 pessoas e tá tudo certo. Você nunca sabe onde vai parar. Né? Isso depois foi migrando, obviamente, para as redes sociais, mas foi a forma, assim, contar a ideia, né? Você ter o... difundir é parte da vida da jornada do empreendedor. Isso tem muito valor, isso abre portas. Tem muita gente que, não vou contar minha ideia, porque senão vão copiar, não vou falar minha técnica de odonto, porque o cara vai fazer igual. E tem gente que é o contrário, cara. Quanto mais eu divulgar, né? Quanto mais alunos, mais eu vou ser reconhecido, mais eu vou ter o give back de poder aprender com outros. Então a minha filosofia foi sempre, eu vou contar, vou abrir, porque isso vai trazer gente que vai se empolgar com a ideia, vai trazer cliente, traz negócios, e de fato foi o que aconteceu. E daí nas redes sociais eu comecei mais recente a ter uma presença maior, mas acreditando que colocar, expor as ideias, falar com o público, falar com o cliente, ouvir, é uma forma inacreditável aí de poder proliferar sua ideia e trazer novos negócios, trazer conhecimento, enfim, é uma mistura aí de vários fundamentos. Imagino que não tem pessoa melhor que o fundador Sem dúvida, da empresa, da ideia, do conceito sem de estar dúvida, passando isso daí, né? sem dúvida. Uma outra coisa aí, vamos entrar na polêmica agora, o Alexandre. Não, aqui não é só para falar bem de Bora, você e da bora. House e Vitacom. da Vitacom, não. A gente fez uma pesquisinha aí, a gente deu uma olhada, por exemplo, no Reclame Aqui, né? Uhum. Então a gente encontrou, é claro que é quase impossível você encontrar uma marca, uma empresa que você vai lá não tem uma reclamação, né? Claro. E até para os seus clientes ou para as pessoas que buscam entrar como investidor aí na House, talvez olhando ali tem algumas pessoas reclamando às vezes de questão de Agendou e não teve a reserva. a gente viu também alguma coisa de funcionário, e funcionário a gente sabe que é difícil, né? como. Tem pessoas que têm um pouco mais de envolvimento, tem outras pessoas que não, mas o que você fala um pouco assim das reclamações que a galera encontra aí por exemplo, no Reclame Aqui, as pessoas devem ter medo disso, o que as pessoas devem levar em consideração essas reclamações? Então, Rogério, assim, eu tenho algumas ponderações em relação ao Reclame Aqui. Acho que é legal falar, a nota da House é disparada a melhor do setor. Tá. É a nota qualificada como bom, o que é considerado excelente para o setor. A gente olhou agorinha, tá com 7, né? É um 7, então é Tá uma boa. nota excepcional. Mas, de qualquer forma, ter reclamações, primeiro, assim, vamos que você está ativo, que você tem clientes, que também é muito bom. Agora, eu entendo que tem uma questão do Reclame Aqui, que deveria ser até revista, que é o seguinte, hoje a House ela faz cerca de 100 mil locações por mês. Tá. E assim, se eu faço 100 mil e tenho 100 reclamações, eu tenho a mesma condição de um cara que faz, por exemplo, 1000 locações e tem as mesmas 100 reclamações. Então é meio injusto, né? Porque você deveria ser premiado pelo pouco número de reclamações relativas que você tem. E não nem Proporcionalmente, né? proporcionalmente. Então, aí eu já acho que, tanto que grandes empresas, né, com a Apple, por exemplo, tem outras gigantes do mercado, que elas ignoram praticamente, elas não dão bola, mas a gente acredita que é um canal para ouvir o cliente, eu tenho essa ciência, então a gente dá importância. Vão ter reclamações, é impossível na Você tem um escala que a gente setor está. ali que fica. Super. A gente tem muito cuidado, um padrão de excelência. A nota que você perguntou do Airbnb, né? Sim, Então, a sim. nossa nota no Airbnb, no Booking, que são os canais que as pessoas alugam, são excelentes, são os melhores do setor. Então, isso prova. Porque uma coisa é você falar, eu tenho tenho uma boa reputação, meu NPS é bom. Outra coisa são as notas abertas que provam. Mas, assim, ter reclamações é inevitável. Na escala que você está, é impossível você não ter reclamação. Alguma coisa vai acontecer, né? Você tem... E às vezes tem reclamações injustas também, a gente Também, sabe, né? lógico. Às vezes o cara vai lá com a expectativa que ele vai ser tratado como se fosse um hotel 5 estrelas e não é essa, Claro. exemplo, né? Não é essa a intenção, a proposta, né? Não, tem gente que se aproveita, que quer tipo, algum tipo de compensação. Tem vizinho, a gente tem reclamação. Então foi lá um hóspede, ele colocou a música alta ou falou alto. O vizinho que não gostou coloca uma reclamação. Pô, mas que responsabilidade que eu tenho
se foi uma pessoa que, mal educada, colocou o som mais alto. Então, É difícil. e acaba rebatendo sobre a empresa. Mas enfim, é parte do jogo. Mas eu estou muito satisfeito. Acho que a nossa qualidade hoje, o nível de serviço que a gente entrega e o custo-benefício. Pra você ter uma ideia, o custo hoje para o cara ter um estúdio incrível, novo, com puta, assim, decoração incrível, prédio com repleto de Moderno, né, serviços, cara, é cerca de um quarto do valor de uma diária de um hotel. E os hotéis já estão muito velhos, né? Eles não se Sim, renovaram. sim. Então, assim, o custo-benefício que a pessoa tem ao alugar um apartamento para uma curta ou média temporada, que a gente chama, ou short stay, cara, eu acho que é, assim, é incrível. Hoje não tem nada, é incomparável, né? O pessoal alugar um quarto de hotel, a gente falou do Allianz, né? Que tem uma demanda incrível de shows. Tem prédios perto do Allianz que a gente tem, puta, rooftop, com piscina com borda infinita, com uma baita de uma academia, com coworking para o cara trabalhar, se ele precisar fazer uma sala de reunião. Ou ele tem um hotel super antiquado ali, Que não um tem um negócio robozinho que para não tem entregar o robozinho, iFood. não tem porra nenhuma. E aí é um custo muito inferior e a gente está entregando um serviço de muita qualidade, muita mesmo. Então, eu estou muito orgulhoso, assim, muito satisfeito com o produto que está entregue. E é bom que venham reclamações, porque é uma oportunidade de a gente melhorar. Né? A dádiva de poder ter o feedback de um cliente e poder trabalhar em cima disso, assim, eu agradeço. Eu vejo que tem empresas que falam, puta, cliente chato, tal. Cara, ninguém fala isso na minha empresa. Assim, cada reclamação, cada WhatsApp, cada reclame aqui é uma oportunidade incrível pra gente aprender e melhorar. Te escuta demais. Sabe que eu tô sem exceção, toda semana, uma, duas, três, quantas forem necessárias, eu estou em contato direto com o meu cliente. Quantos e quantos CEOs, né, de empresas não vão para campo ou porque tem preocupação de ser hostilizado ou porque não tem a cultura? Eu faço questão. Esse fim de semana a gente fez evento em um dos prédios, a gente fez um mega evento de yoga que os moradores foram convidados a fazer um aulão de yoga e tal. Então, além de saúde, e eu tava lá com os clientes, então você ouve elogio, ouve reclamação, pô, lá o chuveiro podia estar com mais É pressão, um tava condomínio, tudo né, certo, cara? Um condomínio condomínio. E vai. tem um zelador ali, Tem, inclusive tem, para resolver esses problemas pontuais ali do dia a dia, tem, um som alto. a Tem gente chama alguém que. de gestor de comunidade ou Sim, gestor predial. Às vezes não é 24 horas o papel Serviço dele, dele. mas ele tá lá para botar ordem, o prédio tem regras e tal. Mas, de novo, são pessoas, né? Você não consegue controlar 100% do tempo as pessoas, as atitudes. As pessoas respondem pelos seus atos, então um pode falar e tem música, o outro pode penalidade. destratar. Tem Tem. penalidade, tem Tem que multas, ter, tem, né? tem. Porque às vezes o cara vai É, ficar um mês só, né? Fica mais difícil tá. Ah, não, mas de do até, cartão, inclusive, de o cartão penalizar de e O tal. crédito, cartão de ele tá crédito, travado ali tem os algumas coisas, dados. né? Contratinho e Mas é tal. parte do jogo, assim, a gente tem que Sim. entender, de novo, numa amostragem muito grande, Sim. você vai ter, invariavelmente, você vai ter todo tipo de acontecimento. O importante é como você endereça, como você corrige, né? Quando você reconhece que tem algo a ser melhorado, como você corrige. E, de novo, a gente entende como uma grande dádiva o erro e o feedback. Alexandre, quanto que tá o ticket médio de uma diária na house? Hoje entendo de R$ 250. Tá. E se o consumidor ele quiser, quanto mais dias ele pegar, Mais barato. mais barato vai ficando. Sem dúvida. Proporcional isso A daí. escala o preço é progressivo, né? Então, quanto maior o tempo de permanência, então, uma diária é 250, 30 dias não é 7.500, é muito menos. Tá. Então, ele vai mudando progressivamente. E tem a opção desde um dia até uma semana, é a partir de um dia. De um dia até infinito. Legal. Tem pessoas que já estão morando com a gente aos 6 anos da House, eu já tenho clientes morando há 6 anos Caraca. no modelo de assinatura, feliz da vida. Alguns já mudaram, então eu tenho vários clientes que Ele entraram... cansa de uma decoração, né? Quer mudar de bairro, De um bairro, mudou né? de emprego, mudou para poder continuar indo a pé. Eu tenho clientes que casaram e mudaram de um apartamento pequeno para um apartamento maior. Fala disso aí pra gente. Você tem, qual que é o leque, assim, de tamanho de apartamentos que a House tem por prédio? Tem prédio que tem variedade, ou tem prédio que é só pequenininho e os outros são maiores? Como que funciona essa dinâmica? Hoje está muito amplo, tá? Então vamos lá. Eu tenho desde o segmento econômico, que a gente conhece como Minha Casa Minha Vida, até o alto luxo de frente para o mar, 4 suítes. Caraca. Então tem todo esse range. Depois de tamanho, tá? Eu tenho estúdio de 10 metros quadrados, tem apartamento de
300, 400 metros quadrados. Tem até de 10. De 10 ao menor, que Tá. já foi feito, que a gente administra. Tem apartamentos grandes, que são apartamentos de família, e daí eu passo desde o estudante até apartamentos para solteiros, apartamentos para famílias, apartamentos para idosos. Então tem todo. Então hoje cresceu tanto, né? A gente começou num público que eram mais os solteiros, descolados e tal. E hoje assim, a gama tá enorme, não tem mais nenhum tipo. Você fala, tem um público específico, não tem. Em todos os públicos. E é legal que a gente faz uma curadoria, né? Então, por exemplo, serviços num apartamento em São Paulo, para galera que trabalha hardcore, é totalmente diferente do apartamento no Nordeste, no lugar de praia, em que a gente tem, por exemplo, venda de material de escritório por exemplo, coworking. Na praia a gente tem aluguel de guarda-sol e prancha de surf e Vocês vão tem modelando. Eles Se são modelando. adaptam ao chama- ambiente. e tem ao uma local. geladeira de cerveja gelada para o cara levar para praia. Então são conotações diferentes, mas a ideia é servir aquele usuário de forma primorosa. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que talvez a galera tenha curiosidade. Dá para usar a house como motel? Tem. Não, Pode. tem até noite romântica, dia dos Ah, namorados. Já bomba. começa no elevador, né? O elevador É, todo, tudo né? O elevador todo rosinha. rosa, assim, ali já Não começa tem- o clima. Já começa o clima. Não temos, assim, preconceito, restrição restrição nenhuma. nenhuma. Tem uso para trabalho, lazer, motel, que você falou. Assim, É. não temos restrição. A ideia é que o imóvel ele tem a multifuncionalidade dele e atender todos os públicos para diversos usos. Você já pensou assim num plano, ou não sei se já existe, como se fosse uma Smart Fit ali, que o cara paga aqui, ele tem um mês, ele pode utilizar aqui, vai pro Nordeste, utiliza lá. Existe essa possibilidade? Ele já pode. A troca é instantânea. Então, se a pessoa chegar e falar, olha, eu tô em São Paulo, puta, surgiu um lance, eu sou freelancer, surgiu uma oportunidade Ele é um nômade em aí, né? Londrina, um nômade, eu quero ir para House em Londrina, sem problema nenhum, a gente transfere Ainda tem 15 assinatura dias de dele. assinatura aqui, pode utilizar lá. Pode. A gente faz essa Lógico que num transferência. imóvel Se proporcional, tem né? mudança de É, preço, sim, alguma coisa assim, Mas isso aí é mas a gente equaliza. bacana. Nosso princípio é dar flexibilidade. A gente entende que isso é uma grande vantagem e muita gente busca isso hoje em dia. Muito legal. Você, como disse no começo, está nas principais capitais, né? Você acha que esses serviços para bairros mais residenciais é compatível? Total. Vocês têm planos para isso? Não bairros, cidades, né? Então a gente tem cidades de 15 mil habitantes, Tá. está em São Paulo, Rio, todas as grandes capitais. A gente está em bairros altamente comerciais, correria, que é o caso onde a gente está aqui, ou bairros que são estritamente residenciais, praia, campo, cidade, tudo. Todo lugar tem demanda, tem público. Eu diria que é o novo formato da moradia, né? Essa geração que hoje está querendo flexibilização extremo, viver experiências, não quer comprar nada, não quer tomar dívida, quer ter essa vida muito mais aberta, vamos dizer assim, muito mais líquida. A gente tem um modelo que eu acredito que é o modelo do futuro, principalmente para a nova geração. A House hoje, eu fiz um levantamento, não sei se foi correto. Eu vi que ela tem 400 prédios, é isso mesmo? Não, chama 1.100 já. 1.100 prédios. Prédios. Caraca, meu. Tem 400 em operação e tem 700 que estão em produção. Tá certo. O cara tem 2 reclamações lá no Reclame Aqui, você vem falar da Não, reclamação, a gente pô, tem só que- tem 2. Ele tem que trazer aqui, né? Até mesmo para ele, Tá louco, pra ele cara. trazer trazer a relevância, o pensamento e as atitudes que a House tem nesse quesito. E Alexandre, então, poxa, 1.100 não cabe mais aqui no Brasil? Ou você já está Cabe. pensando em sair do Brasil? Já está saindo? Como que tá aí? Daqui a pouco a House vai estar em... Qual que é o primeiro país fora que a House pretende se instalar? Você sabe, primeiro, o Brasil tem muito para crescer, né? Hoje são mais de 70 milhões de moradias no Brasil. Então você tem um mercado gigantesco para poder explorar. Mas 1.100 no Brasil, 1.100 prédios. 1.100 No Brasil não é suficiente, não, cara? Você acha que cabe mais? Porra! Sério, cara? Não estamos nem começando ainda. Foi só o esquenta. Caramba. Mas sim, a gente recebeu uma rodada de investimento agora no meio do ano passado. E um dos
pontos principais desse business plan é a gente fazer uma expansão internacional. Então a gente está estudando muito. Primeiro país de desejo é os Estados Unidos. A gente tem um que tem uma sinergia muito grande, que é Portugal, por questões de língua. A gente tem clientes que já operam Brasil e Portugal. Sim, sim. Então são duas praças que a gente está olhando com bastante atenção e adoraria que a nossa empresa se tornasse uma multinacional com tecnologia, com uma idealização 100% brasileira. Para a gente seria um motivo de muito orgulho. Né, na questão de captação de parceiros aí para investimentos, os investidores. Você pensa em abrir capital? Você pensa principalmente para investir fora? Acho que sempre é uma possibilidade. Rogério. Acho que todo empreendedor tem que ter isso como um leque de opções. Às vezes o mercado de capitais está fechado, às vezes não é o momento da empresa, mas eu vejo sim com bons olhos. Acho que pode ser sempre uma opção. Então, temos aí no radar. A empresa está preparada para isso, né? Então, a forma como ela foi constituída, sempre teve investidores de fora do Brasil, que você tem toda uma exigência, governança, que tornam ela uma empresa super qualificada, né? Para poder fazer movimentos, principalmente no mercado de capitais. Então, sempre é uma possibilidade que a gente tem no radar. Como você disse no início, na época da pandemia, você foi quase a zero, né? Uhum. Imagina, claro que você já deve ter imaginado um cenário desse se repetindo, Sim. né? Você indo a quase zero, imagino que na época poucos apartamentos, Uhum. ou muito menos do que você tem hoje, Uhum. talvez você tenha conseguido contornar. E hoje, com 1.100 prédios, quanto que isso daria mais ou menos de apartamento? Aí você chuta Mais de 200 mil. 200 mil apartamentos. Ah. Se vem uma pandemia, cara, isso não te preocupa? Tá no mercado que de repente, claro, qualquer mercado será prejudicado, né? Mas um mercado como esse não te dá um pouquinho de medo? Cara, eu aprendi como incorporador que medo e preocupação não levam a nada, né? Você tem que analisar o cenário e se preparar para o pior. Então, o que você tem são medidas de precaução. Então, a primeira coisa que eu fiz, hoje a empresa é super diversificada. Então, a gente tem 6 modelos de negócio que atuam paralelamente, que minimiza muito o risco. Então, mesmo que venha uma pandemia, hoje, por exemplo, a gente tem o serviço que a gente presta intraprédio. Então, provavelmente isso aumentaria, digamos que a alocação vai a zero de novo, porque as pessoas não vão mais viajar. Mas hoje a gente tem uma conotação muito grande de moradia, as pessoas vão continuar em casa morando, que ganha uma importância. Mesmo que isso seja afetado, o serviço nos prédios, se as pessoas vão ficar dentro do prédio, o consumo intraprédio aumenta exponencialmente. Então, tem modelos que vão ser afetados negativamente, outros positivamente, mas eu aprendi que a diversificação é muito importante. Fora isso, hoje a posição financeira de caixa da empresa é muito robusta, né? Então, você aguentaria muito desaforo por muito tempo para sustentar o negócio. Então, de novo, né, aquilo ali de se precaver, que é diferente de ter. Porque a gente tem medo, né, tem preocupação, paralisa e isso vira simplesmente algo que fica batendo na cabeça, atordoando. O empreendedor, né, o empresário principalmente, ele toma medidas. Então, hoje eu diria que a gente está muito preparado. Você não sabe o que pode acontecer. Amanhã, Deus me livre, uma guerra nuclear, alguma Sim, coisa. sim. Puta, Aí tudo pode acontecer, mas pegaria todo pega mundo todo mundo, também, né? né? Mas eu diria que hoje a gente está muito preparado para cenários muito adversos. E passou já a pandemia, né? Passamos. A House A gente que passou deve ganhar um selo, né? De Resistência, né, cara? Sim. Até tem um termo que um dos nossos valores que a gente chama resiliência, que pra gente é talvez o fator mais importante, até mesmo talvez por ser uma empresa da geração pandemia, né? Foi sempre um valor muito importante, né? De tomar porrada, levantar e ir adiante mais forte. Isso para a gente sempre foi muito importante, tanto que hoje é um dos valores da empresa. São só 3 valores e o resiliência talvez é o mais importante. Quais são os outros dois? O fazer acontecer e o outro nós somos questionadores e inovadores. Então a gente nunca concorda com o status quo, a gente está sempre questionando, pode fazer melhor, porque aquilo é assim. Então, e fazer acontecer, que é de fato descer e, cara, tudo que está no pensamento, na nuvem, intenção, não mudou a vida do usuário, não mudou a vida do cliente, então não é nada. Então a gente valoriza o fazer acontecer. Quem pega e faz de fato, gera mudança na ponta. Então esse é o terceiro valor. Então só 3 e
e são muito... Pegar firme nos 3. O que é? E pegar firme nos E pegar 3, firme né? nos Fazer três, acontecer exatamente. os São- 3. não tem uma pessoa na empresa que não saiba os 3 e que não viva esses valores. A gente contrata por esses valores. Então isso pra gente é muito importante. Alexandre, vocês se inspiraram ou copiaram algum modelo visto lá fora, alguma coisa assim? Ou foi ideia que foi surgindo, como você falando, mesmo não. disse, foi Pior se que não, adaptando, cara. não? Não. Puta, até assim, até teve uma inspiração. O Airbnb, ele é muito distante do que a gente faz, mas ele foi uma inspiração no começo da empresa. E sabe que uma das principais características hoje do empreendedor é o poder de adaptação, cara. Porque a única coisa que você pode ter certeza absoluta que aquele business que você começou originalmente, ele vai mudar. Não tem uma empresa de sucesso no planeta que eu conheça que não mudou o seu modelo de negócio, o seu produto, para poder se adaptar aos novos momentos, nova geração, novas demandas. E esse fato, né, de você ter o poder de adaptação faz toda a diferença na vida de uma empresa. Então, acredito muito nisso, muito. Muito. E Legal. o Alexandre, e o usuário? O usuário quer, vamos supor, ele nunca locou, nunca se hospedou na house. Por onde ele acha? Você falou Airbnb, fiquei até na dúvida. O Airbnb aluga house também? Tem house no Airbnb, na Booking, no nosso próprio site, Tá. em vários sites que fazem distribuição de locação. Mas você recomenda alugar pela house, Lógico, né? sempre melhor, né? Direto na fonte, house.com, Tá. Ali tem melhores descontos. melhor desconto. O preço ele é de certa forma equiparado, mas você tem às vezes alguma vantagem, alguma promoção. O nosso Instagram também sempre tem alguma coisa legal, que é o House Oficial. Mas o site é sempre o melhor canal. Pelo WhatsApp também, as pessoas podem fazer a locação pelo próprio WhatsApp, pelo canal. Então, multicanal, a gente entende que é onde for mais cômodo para o usuário, a gente vai estar lá. A empresa é tecnológica, né? Se o usuário não tiver cartão de crédito, ele aluga por Pix, Tem Pix. ele... Acho que o dinheiro físico tá Apple difícil. Pay, Google Pay. Acho que o dinheiro físico tá Pix, difícil hoje, né? Acho que não difícil. tem como, né? Difícil. Nunca recebemos dinheiro em espécie. Porque aí teria Mas- que ser, sei lá, Mas no momento, né? se eu quiser alugar no dinheiro, agora vamos brigar. No dinheiro. No dinheiro, como que eu faço? Porque Boa não- pergunta, não sei né? se, Aí você- não sei se você sabe, mas é obrigado, né? Por Assim, exemplo, você- tudo que eu quiser comprar no Brasil, que for uma empresa aberta, ela é obrigada Obrigada. a receber em dinheiro. É legal, mas eu vou te falar assim, Rogério, Só tô questionando Não, aqui, bom só ponto. brigando aqui. Eu tô imaginando, porque assim, como a pessoa loca previamente, né? Então eu loco hoje e vou entrar daqui 2 dias, por exemplo. Tá. Então ela teria que ir até algum lugar, entregar o dinheiro e depois geralmente ela vem de fora ou ela vai chegar no dia. Então é muito difícil, né? Você ter essa situação Sim. de pagar no dinheiro. Aliás, você sabe o que você está falando agora? Acho que alguém que já estava morando quis renovar No dinheiro. e pagou no dinheiro na recepção do prédio. Já teve algum caso, ou alguns casos, que ele pagou nessa situação. Fora isso, é que não é conveniente, não é, Sim, não é nem sim. por questão de não aceitar. A pessoa tem que vir até o meu escritório, que não tem nada a ver do lugar da onde está o prédio, para fazer o pagamento em dinheiro, para depois ir lá e ocupar o apartamento. Mas, pô, não é Eu nenhum... trazendo ideia aqui pro pessoal te não, mostrar o gostamos de problema, né, cara? Eu vi lá no podcast que era Pagando. obrigado você receber em dinheiro. Pagando, cara, tá tudo certo. Não tem... Se o cara estiver passando lá na frente, então, do prédio, fala, eu vou me hospedar aqui. Ele tem que, na hora ali, ele consegue... Eu consigo fazer o aplicativo na frente do prédio e já entrar e usar. Sim, Instantâneo. bacana. que Legal, cara. né? Você lembra que a gente falou da locação? Imagina o cara tinha que fazer contrato, fiador, o cara Nossa. 3 meses até entrar, fazer Nossa. diligência. Puta, aqui o cara pega do aplicativo, né, ele tá na frente do prédio, puta, quero dormir aqui, ou puta, perdi o voo. Quero ir lá, instantâneo, entrei, muito simples. A gente pegou o que existe de melhor na moradia, né, que é comunidade, um apartamento legal, com cozinha, com todas as amenidades, com serviços. Tem serviço E o que é melhor de do quarto, hotel, assim, que é tudo também, de instantâneo. comida, você pede comida. Em alguns prédios tem, Tá. E tem o robô, né? Não. Você pede do iFood, o Não, robô não, é sim. melhor que serviço Não, de quarto. o iFood sim, mas tem algum prédio que tem uma cozinha ali e tem tal. alguns que tem restaurante, tem umas coisas, tem cafés, restaurantes, coisas bem legais que entregam já direto E aí no são apartamento. parceiros que acabam agregando. Sempre parceiros. E o valor da locação ali já está incluso o condomínio ou tem um condomínio à Tudo parte? incluso, é o pacote. A gente Tá, já faz já- tudo junto. Então já vem Serviço de condomínio, quarto, água, luz, tudo. gás. Limpeza, tudo. Gás, tudo.
Então é muito legal porque o cara não precisa fazer... Outro ponto dos aluguéis, Bora. que o cara precisava trocar a conta de luz, Puta precisava merda. mudar pro teu nome, cara. Você Água, tinha que... Verdade. luz, Puta, água, internet. luz, Verdade. que tinha que pedir instalação nova, porque o proprietário não Sim, deixava a é. internet ligada. Puta Cara, era que um mês só pariu. pra ligar a internet. Era desgraça da desgraça. Aqui, cara, já tá tudo incluso, tudo pronto. É outro nível, assim, é outra... Alexandre, mas quando a gente pensa como se fosse um serviço de hotel mesmo, que vai ficar um dia, 2 dias, uma semana, a gente já imagina que é isso aí, né? Porque é um serviço como se fosse de um hotel. Hoje, qual que é a porcentagem das pessoas que alugam mais do que um mês? Hoje é meio a meio. Meio a Meio meio? a meio. Tem pessoas que moram, de fato, que a gente considera morar mais de 30 dias de alguém que tá, Tá. de alguma forma, morando. Então, E menos de 30 a gente considera de curta permanência. então 50% do inquilinos, clientes da House hoje São moradores. moradores de pelo menos mais de 30 dias. Exato. Porque aí sim teria que fazer todas essas solicitações, né? De troca de... Exato. Caramba. A gente pegou o que existe de melhor na hotelaria, que é a praticidade, tudo pronto, diária, pagar fácil, alugar pelo site, com o que tem de melhor na moradia, que é a comodidade, conforto, aquele lance de casa mesmo. Então, e essa fusão foi incrível, porque criou-se uma nova categoria de produto que não existia e o consumidor ficou maravilhado. Foi incrível. Que show de bola. Deixa eu ver uma coisa. Eu tinha separado uma pergunta aqui. Tava um pouquinho ligada naquela situação de você ser o linha de frente aí da House, né? Aham. Quando a gente é a linha de frente de um negócio, de um produto, de uma marca, fica um pouquinho difícil ou torna-se um pouco mais difícil no futuro fazer um IPO, fazer uma venda mesmo, né? Uhum. Você pensa nisso? Você pensa em vender a House assim como você vendeu o Show Show do do Milhão. Milhão? Cara, eu nunca vou dizer nunca. Hoje não penso. É um projeto de vida, algo que eu acredito que ainda tem muito para ser feito. Mas eu entendo assim, a personalidade de um dono. Hoje nós temos mais co-founders que também têm uma responsabilidade, uma exposição e uma representatividade importante para a marca. Então isso eu julgo como fundamental. É óbvio, você tem ônus e bônus, né? Então, por um lado, puta, ajuda a se divulgar, ter uma voz que representa a marca, que consegue falar com entidades, com pessoas. Por outro lado, você pode falar, pô, mas a empresa é dependente daquele fundador. Mas o que eu entendo, Jean, que a marca, a empresa tem que ser mais forte do que a pessoa física, né? Sempre. Então, O Alexandre é um embaixador é um da embaixador, House, né, cara? embaixador, mas ele não é empresa. Hoje a empresa é muito maior do que eu. Sim, Se eu vou fazer outra coisa, ou Deus me livre, acontecer alguma coisa, a empresa segue rodando normalmente, não tem nada que a impeça. Então isso é importante. Acho que o empreendedor tem que ter essa visão também, né? Já teve alguma proposta? Já teve no passado. Eu acho e que a gente aí acha será muito o cedo. show do bilhão, hein? Pelo que eu tô vendo aí. Milhão não. já foi faz tempo. A Milhão gente faz tempo. vislumbrou um IPO numa janela que teve, mas a empresa ainda era muito nova, então não era o momento. E já houveram propostas e conversas, mas a empresa ainda é muito nova, né? Acho que tem muito para crescer. 6 anos, Eu não, acho que mesmo ninguém pros dias pagaria o valor atuais, desse. né, cara? É muito novo, né? É muito novo. É muito Eu novo. fiz uma busca aqui baseada na nossa localização. Temos 299 opções aqui das proximidades. Livres, né? Livres, né? É, Livres. porque o que Livres. tá ocupado não Exatamente. aparece. Não, a busca livre. Não. Bacana. Muito bacana. É uma bonita. O Wagner é hacker aí, ele tá na. 17 metros quadrados. O ticket médio era 250? Tem aqui, começou com 295, 300. Por ao vivo, assim, os caras põem. Aqui não é brincadeira, não, hein? Não, a gente tá gravado, gravando hoje. Mas não vai ter torta, né? Não, mas aqui não tem nada combinado. Não, né? nada. 13 pau 642. Vamos ver isso aqui, Rogério. Nossa, daí, Caramba, que cara. isso, cara. House Bela Sintra, Jardins, mas também, né? Full Não, também não é diária experience. também, né? Isso daí, Não, esse valor que você viu aí. vamos ver aqui. Mas pegou anual, né? Não, peraí, tá 2 noites aqui, cara. Caramba. É especial, 27 pau. Esse aqui é quando o cantor do Coldplay fica hospedado com a gente.
Daí Aí você... inflaciona o prédio inteiro. né? Daí você vira vizinho do vocalista do Coldplay, o cara Sim, paga o sim. espelho brincando. Deve ter algum erro de preço aí. Tem para todos Mas os se, gostos. mas se vender a 3.600, eu não vou achar ruim. Não vai achar, né, cara? Não. É. Por 2 dias dá 6 pau a diária. Empresta seu cartão, Rogério. Vamos ver se, Nossa, vamos meu ver se é cartão- isso mesmo. Meu cartão não passa aí, meu Não cartão tem esse passa aí. limite? Alexandre, a gente tá já chegando aí um tempinho aí do nosso podcast e antes da gente finalizar, tem alguma curiosidade, tem alguma coisa importante, um acontecimento aí ao longo desses 6 anos aí que você julga importante falar pra gente? Pode ser loucuras aí, Milhares, né? Essa o cliente história maluca. correndo pelado dentro do hotel. Porra, Deve ter todo tipo de problema de um condomínio, né, cara? Conta umas loucuras aí. Balada, despedida de solteiro, tudo que você pode imaginar. Já teve uso... E é autorizado, né? Tipo, Não. pode virar à noite lá, tem Não, a galera exagera, né? Então já tivemos que pedir pro cara parar, já teve que chamar a polícia. E pô, um dia eu fui num prédio, eu frequento muito, né? Você se hospeda eventualmente? Faz sim, um sim, cliente faço simulação, oculto ali? sim, muito. Não aviso nada. Principalmente quando eu viajo, né? Eu sempre fico em house. Tá. E daí você tem, por exemplo, eu peguei uma vez, eu tava num prédio, uma puta briga de marido e mulher. Putz. E a locação quem fez foi a mulher. E o marido queria subir, só que a gente não podia autorizar, porque quem loca aqui autoriza, né? É que manda na parada. Puta, e o cara querendo brigar, tal, eu tive que chamar a polícia. Eu primeiro fiquei separando ali. Então, são coisas do dia a dia, mas tem uma curiosidade que todo mundo pergunta, né? O urso, né? Porque, Boa. por que é o urso, né? De onde surgiu esse urso? E por que é rosa? Complementa no A Rosa é minha depois. sócia, Você tem que é a uma sócia. Roberta. Ela é uma gênia do marketing. E quando a gente fundou a empresa, a hora que ela escolheu o logo e tal, cara, ela é carioca, ela é toda pink, cara, toda roupa, unha. E ela criou a Penélope marca Charmosa com o ali. rosa, total. E daí a marca ficou rosa e o rosa entrou em todos os... E é uma cor não é tão usual, né? Chama É. O atenção, né, Pantone é cara? diferente. Enfim, virou tudo rosa. Então você tem uma sócia, assim, Fora, fora nós somos 4. Somos quatro 4 sócios. co-founders. e fora os outros... Fora os colaboradores que têm participação na companhia não, e os investidores. Os investidores, Sim, né? sim, Fora os os investidores, que são os fundos de venture capital, né? Que são investidores de capital. E o Urso foi a conta do Urso o aí Urso pra foi muito gente. legal, Rogério, que assim, a gente na pandemia era preciso fazer distanciamento social. E a gente pegava no prédio e para a pessoa não sentar uma do lado da outra, colocava um na área urso. comum a gente colocava um urso. Puta, cara, chegava no fim do dia, puta, era foto do urso no Instagram, era cara que pedia para levar o urso pro apartamento, era urso para todo lado. A gente falou, porra, isso aqui tem Pegou. tem um samba O aqui, né? fornecedor desse urso aí ficou milionário. Ficou, aí, né, E cara. daí, cara, o urso virou mascote na porta dos prédios. Não, sem brincadeira. Uns Hoje ursos gigantes. Começou na aí, pandemia o urso, então. Até começou- então não começou- tinha o urso. Não tinha urso. E daí virou o mascote. E daí tem uma história legal, né? O nome do urso é Otto. E nós tínhamos um quinto co-founder, ele faleceu de Covid na pandemia. Cara. Foi bem no começo. E aí a gente deu o nome do urso em homenagem a ele. Tá. Então é um cara super querido. Então ficou essa homenagem. Essa vida do empreendedor tem esses altos e baixos, né? Então a receita zero, a gente perdeu um sócio. Foi uma jornada Poxa, que legal, dura. hein, cara. E hoje a gente faz essa homenagem aí pra ele que é muito bacana. E o urso virou o nosso mascote super reconhecido. E né, ele em todo- esses ursos estão em todos os os prédios, prédios todos. ativos aí. É. Hoje a gente deve ser o maior consumidor de urso. Sabe uma coisa legal cara. pra comentar também? Se eu e o Wagner montar uma empresa de fabricação de urso, Porra, pode... você dá uma força pra gente? All in, Você all deixa, in, pode ir. você deixa a gente fornecer pra vocês, Total, cara? total. Se for de boa qualidade, tem que ser de boa qualidade. Não, né? não, vai ser ursão E- fera, cara. E daí tem urso de todo tamanho, né? Tem ursinho que fica todas as camas tem um ursinho quando a pessoa chega no apartamento. E daí tem um urso gigante que fica na porta do prédio. Tem urso de tudo que é tamanho. Mas eu quero falar, hoje a House, ela é a maior compradora de ar-condicionado do Brasil. O volume que a gente entrega hoje de apartamentos. Então, ar-condicionado, colchão. Enfim, a gente é o maior comprador de insumos Sim. de apartamentos do Brasil em vários quesitos. Né? Então, você pega hoje, quem seria alguém que faria algo parecido, seria talvez a indústria hoteleira, mas você vê que está saturado, chega ela não chega perto. nesse O porte, mercado né? residencial é muito maior. Sim, sim. Então, hoje o volume do que a gente está comprando é impressionante. E com certeza vocês conseguem, pelo esse volume, comprar num preço muito mais sem dúvida, acessível. pela escala, tudo. Sim. E outra coisa que eu tava para te perguntar em uma hora aí, e acabou
passando, e agora você falando nisso, surgiram outras empresas que vocês montaram para servir a House. Sim. Você falou de a parte de limpeza. Quantas empresas tá nesse conglomerado hoje? Puta, dezenas, assim, Mas hoje... todas de vocês também? Não, a gente, o que acontece? Eu precisava fazer o modelo House, por exemplo, em Fortaleza. Então, nós temos um operador licenciado que ele faz os serviços nos prédios de forma autônoma, assim como tem empresas que se criaram para nos servir, né, em termos de camareira, de mão de Tipo assim, obra. você não montou uma marcenaria que monta todas as houses, assim? Não, a gente não entrou nessa verticalização Porque ainda. poderia entrar, né? Poderia. Imagina o fluxo Ah, mas é foco desse também, né, exemplo, né? Rogério? Não dá para ser bom em tudo, não dá Não, para mas querer fazer de tudo. repente É era uma muita empresa à coisa, né? parte, um gestor à parte, né? Pode ser, a gente gosta muito, tem um conceito que chama conceito de adjacências, né? Então, o business, ele permite que a gente crie outros modelos de negócio. A gente acabou de abrir um modelo que é muito importante, que é o modelo de fintech. Fintech é quase que um banco interno, Sim. né? Que ele está dando origem ao que a gente chama de house bank, mas esse modelo da fintech, ele tem por objetivo dar crédito para os nossos clientes para que eles possam ser mais eficientes com os nossos produtos. Então, a gente vai vendo onde tem oportunidades de negócios dentro desse ecossistema que a gente formou, dentro dessa escala. Então, por exemplo, a marcenaria seria mas a gente não entende muito de madeira, a gente acha que talvez não seja o modelo mais propício, mas a gente abriu agora um braço de fintech, que é a incepção, né? É uma semente para um banco que a gente acredita que vai fomentar todas as nossas áreas de negócio. Então, algo que a gente gosta muito. Mas Em eu gostei da breve ideia da marcenaria, Não, mas cara. mas o risco também, você Marcenaria, montar uma empresa e arquitetura, montar né? outras várias, que vai depender daquela empresa ali, é um risco muito grande, né? Não, tem que servir o mercado Na verdade, você inteiro, vai ter várias empresas dependendo de uma, Mas né? ela, É ela pode, arriscado. mas ela pode servir até onde ela for necessária, né? Mas a ideia é abrir, né? Não Vira é uma ficar só cadeia, não é servir só né, para É, que mas, uma mas empresa. hoje, com essa escala que você tá, dificilmente você conseguiria montar uma marcenaria que sozinho Exato, suprisse exato, aí 700 prédios aí que está sendo construídos, né? exato. Não dá mesmo. E fora regionalmente, então você tem entrega, Se a gente logística. montar Ó, uma marcenaria, é, eu vai, né? Eu vi que vocês são empreendedores, cara. Ó, Ó, já periga, estamos fabricando urso. periga, Ó, eu tô vendo o Vagnão batendo na minha porta ali, achei- pô, você não quer comprar umas prateleiras? ali? achei uma outra aqui no Jardins, ó. Duplex moderno, 480 à noite. Um duplex no Jardins. Legal, A outra hein? de 13 pau era no Jardins também, ó. Dá pra ficar no mesmo lugar. Mas tem algum apartamento de 13 mil ou é algum Não, deve ter sido algum erro de... de digitação aqui, Ah, né? tá. Alguém esperto falou, deixa eu digitar aqui, vai que alguém paga. Pode ser É. E também. acho que tem... Por 13 Porque tem mil. uma galera que gosta de comprar coisa cara, né? Inclusive até a decoração, o quadro aqui parece muito com esse que eu tô olhando agora. semelhante. Não, mas deve ser 13 mil e deve ser alguma falha de Foi precificação. falha, porque ó, aquele que você falou que era 13 mil, eu tinha olhado, era 25 metros quadrados, eu nem quis falar. Esse é tem 56 É. e tá 400 e pouco, então Não faz sentido. é algum erro aí, né? Alexandre, acho que é isso aí, não sei se faltou alguma coisa, você quer dizer mais alguma coisa dos contatos, acho que House não tem como a pessoa não achar. Aí nos Housey com Housey, né? .com, né, para achar os contatos. Vou compartilhar meu Fala aqui, meu fala aqui, ó. Insta diretamente aqui. Então, meu Insta é @alelaffer. Então, vai ser um prazer aí poder conversar com vocês, trocar informação, falar dos nossos modelos de negócio. Você que é incorporador, você que é investidor. Eu sei que tem muitos profissionais de saúde. Grande parte dos nossos clientes são profissionais de saúde que querem ter renda passiva. Então, eles adoram comprar apartamentos e a gente cuida de tudo, renda na sua conta. Então, fala com a gente, as melhores oportunidades, renda, dinheiro caindo na conta sem que você precise trabalhar. Eu sei que, né, o pessoal dentista dependem da mão, da habilidade, Sim, da sim. Pois você ter ali a segurança, né, da sua renda continuar caindo na conta todos os meses, então isso é muito importante. E o nosso grande prazer, né, nosso grande propósito é reinventar a moradia. A gente acredita que é possível trazer algo melhor, uma proposta melhor, impactar positivamente a sociedade. Isso que nos move, nossa equipe realmente tem essa vontade enorme, pensar muito grande, né? Nós queremos ser a maior empresa do mercado imobiliário brasileiro em 2 anos. É uma meta ousada, mas nós acreditamos que por estar apontando para o futuro, né, por ter um modelo exponencial, a gente consegue fazer algo realmente muito impactante
E obrigado por abrirem aqui A essa gente que agradece. super oportunidade, foi um prazer. Pô, eu adoro ouvir que vocês são empreendedores, são super profissionais, então falar com quem está de fato fazendo acontecer é um prazer enorme. Contem sempre com a gente. Se vocês forem viajar, por favor, fiquem de house. Uau, Se vocês forem abrir novos ficar. negócios, fábrica de urso, fábrica de móveis, me procurem. Ó, se a gente não montar a fábrica de urso de móveis, a gente pode fazer um patrocínio aqui da House Da aqui House pros também. nossos. também. Vou te dar o Nossos telefone da seguidores. Roberta, vocês já Boa, podem, vamos, vocês já podem falar com ela. Vamos anunciar a House aqui para Lógico, e dos nossa patrocinadores também. Jaleco, eu não sei se vou precisar, mas com certeza espaço de gravação, isso com certeza. audiência. Aqui já o convite já tá feito. Já tá o convite. Muitíssimo obrigado e obrigado a você que foi com a gente esse tempo todo. Foi um prazer enorme. Siga o meu perfil, Ale Laffer, vai ser um prazer. Valeu. Vagnão, considerações finais aqui, principalmente para o nosso patrocinador aqui, Aspen Jalecos. Não esqueçam de seguir a página da Aspen Jalecos, procura lá aspen.com.br, lá aspenjalecos.com.br, vocês conseguem acessar lá pelo WhatsApp, fazer as compras. Não esqueçam também de curtir, compartilhar Muito e se inscrever no importante. nosso canal do YouTube, que é muito importante, faz toda a diferença. E aí, siga o Alexandre aqui nas O redes sociais Alexandre dele também. aqui e aluguem e se hospedem aí. Na Contem para nós House. como que foi a experiência na House aí, caso vocês tenham se hospedado lá. Boa, Pessoal, muito obrigado e até a próxima. valeu!